do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E nesse mês, como você já sabe, nós estamos estudando a vida de Davi e nós temos aprendido, tirado grandes lições com esse personagem, né, tão marcante na palavra de Deus, com tantos feitos, né, com uma vida com tantas lições pra gente. E nesse mês de julho eu quero estar me aplicando, né, em estudar a vida de Davi junto com você, e nós vamos fazer uma sequência de mensagens aqui sobre aprendendo com Davi. E nessa primeira semana, né, nessa primeira sequência de mensagens, eu quero apontar uma característica de Davi que nós precisamos desenvolver na nossa vida e que com certeza foi um diferencial na vida de Davi. Nós sabemos que a vida de Davi foi marcada por conquistas, né? Foi marcada por lutas também, foi marcada por vitórias, foi marcada por queda, né? E foi marcada por avanços que ele foi fazendo em Deus, né? Quando ele caiu, ele não ficou prostrado, ele se levantou, ele se arrependeu e ele retomou a aliança que ele tem com o Senhor, que ele tinha com o Senhor. E isso tudo são lições que a gente aprende, coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. E nessa primeira semana eu quero destacar uma característica de Davi, que é que ele não confiava em si mesmo. E eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo 33, versículo 16, que diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livre pela muita força. E nós vemos em toda a trajetória de Davi que a força dele, que a confiança dele nunca estava firmada em si mesmo. Quando ele estava diante de Golias, né, talvez seja a batalha mais icônica da vida de Davi, e quando ele estava diante de Golias e ninguém confiava nele, né? Todo mundo estava achando, tadinho, que ele seria morto ali, que ele seria destruído por Golias, né? E ele fala assim: não, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu matei um leão e um urso. E aí ele completa: o Deus que me livrou da mão do leão e do urso me livrará da mão desse gigante. Então, quando ele faz menção das conquistas dele, do que ele já fez, ele não atribui a ele a própria força. Ele não fala: fui eu na minha força que matei um leão e um urso. Ele poderia ter falado, né? Eu matei um leão e um urso. E ele até começa falando assim, mas depois ele completa: o Deus que me livrou do leão e do urso me livrará desse gigante. Então a confiança dele ao ir até Golias, ao enfrentar Golias, não estava nele, não estava na força dele, estava no Senhor. Ele sabia o que Deus já tinha realizado na vida dele, e ele sabia que o mesmo Deus que ajudou ele naquela batalha ajudaria ele diante desse gigante. Então ele não confiava em si. Nós vemos também em outros momentos da vida de Davi o quanto ele dependia do Senhor, né? Antes de entrar numa batalha, a gente sabe que Davi foi um guerreiro, né? Um guerreiro forte, um guerreiro ousado, destemido, e a gente sabe que antes dele entrar numa batalha, antes dele levar o exército, os homens dele para enfrentar um inimigo, ele consultava o Senhor. Ele perguntava ao Senhor se ele deveria ou não ir, se o Senhor iria ou não com ele. E se o Senhor não fosse com ele, ele nem iria, né? A gente vê isso, por exemplo, a gente vê isso em várias passagens, mas eu quero destacar aqui com você 2 Samuel 5:19, que ele fala assim: e Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Esse é apenas um exemplo de tantas batalhas que Davi entrou, de tantas lutas que ele enfrentou. E ele sempre seguia esse padrão, perguntando ao Senhor: o Senhor vai estar comigo? Eu devo ir? Eu não devo ir? E se o Senhor não estivesse com ele, ele nem iria, porque ele sabia que a força dele vinha do Senhor. Ele não confiava nele mesmo. E esse versículo que nós acabamos de ler também retrata isso. Aqui em Salmo 33:16 diz: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livre pela muita força. Ou seja, ele era um homem valente,
Ele conheceu muitos homens valentes, Golias era um deles, que foi destruído apesar de ter uma força natural, humana muito grande. Ele tinha um exército, né? Davi tinha um exército, Davi era rei, né? Depois ele chegou na posição de rei, de governo, então ele tinha riqueza, ele tinha posição, ele tinha um exército ao seu dispor, ele tinha força física, humana, ele era respeitado como guerreiro, mas ele sabia que a sua força não vinha de nada disso, né? Ele fala que não há rei que se salve com o seu exército. Ele sabia que tudo isso era vão, era inútil se o Senhor não estivesse com ele. E então, uma das características de Davi, marcantes, que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver na nossa vida, é essa, da gente nunca confiar na nossa força, nas nossas habilidades. Por mais que a gente tenha recursos humanos, e não é errado ter recursos humanos, por mais que a gente tenha conhecimento secular, não é errado ter esse tipo de conhecimento, né, humano, acadêmico, não tem nada de errado nisso, mas por mais que a gente tenha tudo isso, conquistas humanas, status humanos, que a nossa confiança não esteja em nada disso, que a nossa confiança não esteja na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos recursos, mas que a nossa confiança esteja sempre no Senhor, independente das lutas que a gente enfrentar, dos inimigos que se levantarem contra nós, que assim como Davi a gente entenda, a gente compreenda, a minha força vem do Senhor. Não importa se é um gigante ou se é apenas um inimigo pequeno, a minha força é a minha força vem do Senhor. Então, eu vou enfrentar esse inimigo da mesma forma, da mesma maneira, porque é o Senhor que é comigo. E a gente precisa ter esse entendimento, ter esse conhecimento. Davi também fala em um de seus salmos, que nós até discorremos aqui algum tempo atrás, que uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ou seja, todos os recursos que ele tinha, tudo que ele possuía, não era nisso que ele colocava a sua confiança. Não era nele mesmo, não era na força dele, não era no status dele, não era no reinado dele, no exército dele, em nada disso que ele colocava a sua confiança. E a gente vê isso, a gente vê que ele desenvolveu esse padrão e viveu dessa forma durante toda a sua vida. Desde novinho, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele sabia que quem era com ele, que quem estava com ele era o Senhor. Ele tinha isso firme no seu coração. E ao longo de toda a sua vida, a gente vê Davi confiando no Senhor. Independente das lutas que se levantavam, a gente vê ele seguindo esse mesmo padrão, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, confiando que o Deus que livrou ele é o Deus que livraria mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. E a força dele, seja no deserto, seja no pasto, cuidando das ovelhas, ou seja num palácio, cercado de todas as regalias, de todos os luxos da época, a força dele não estava nisso, a força dele estava no Senhor. Independente do lugar que ele estava, da posição que ele ocupava, a força dele sempre vinha do Senhor, a confiança dele sempre estava no Senhor. E que a gente siga com essa força, com essa confiança pautada no nosso Deus, em nome de Jesus.